Olá, eu sou a Cássia Godoy, da CBN. Nós estamos aqui na Febraban Tech 2024, direto do estúdio Febraban Tech Trends. Poucos casos de aplicação de tecnologia têm uma escala tão grande quanto o Desenrola Brasil, que é um programa de iniciativa do governo federal que contou com uma forte atuação do setor bancário brasileiro, representado pela Febraban. Ele ajudou mais de 15 milhões de pessoas a renegociar mais de 53 bilhões em dívidas. O objetivo, como bem diz o nome, é tirar os cidadãos brasileiros da lista vermelha de devedores e ajudar essas pessoas a ter uma vida financeira mais saudável. Só que, como você pode imaginar, um programa desse tamanho, com tantos detalhes, tantos envolvidos, não foi nada simples de planejar, nem nada simples de executar. E para contar essa história, que é um imenso caso de sucesso, nós temos dois convidados muito especiais. Nós estamos aqui com o Boaventura Dávila, que é diretor da Accenture. Boaventura, muito obrigada por estar conosco hoje. Prazer estar aqui. E nós estamos também com o Ricardo Leite Raposo, que é diretor de dados e novos negócios da B3. Ricardo, um prazer ter você também nessa mesa. Muito feliz. E agora eu queria começar com uma pergunta que vale para vocês dois, que é a seguinte. Eu queria que vocês dissessem qual que é a importância para o país de um programa como esse, um programa como o Desenrola. Por que ele faz diferença, de fato, na economia do Brasil? E o que justifica um projeto tão grande, com tantas pessoas envolvidas? Eu queria começar ouvindo você, Boaventura. Bem, a gente tem mais de 70 milhões de pessoas, de brasileiros, negativados hoje. Isso é um problema para o consumo, é um problema para conseguir um cartão de crédito. Então, e muitas vezes essas dívidas são antigas, são dívidas de pequeno valor e que muitas vezes até as próprias empresas credoras, elas podem resolver isso com desconto relevante. E foi um pouco desse mecanismo que a gente quis trazer no Desenrola com o objetivo de reativar a economia e o bem-estar da população. E você, Ricardo, para você qual que é a importância de conseguir colocar em prática um projeto tão grande dessa magnitude? Veja, eu acredito que mais do que você viabilizar, você precisa regenerar o crédito dessas pessoas. Você precisa criar uma solução que seja fácil para as pessoas reestruturarem essa dívida, acharem uma solução e voltar para a atividade delas, qualquer que seja a atividade delas. Então vai além de você simplesmente dar uma solução para a dívida, mas você tem que recompor toda a vida dessa pessoa. Você precisa regenerar a situação dela e trazê-la de volta para a atividade. Então eu acho que o Desenrola foi capaz de criar uma infraestrutura e um processo simples do cidadão poder entrar, olhar para toda a situação dela, daquela pessoa e ter opções no mercado de bancário, no mercado de crédito, para reestruturar e regenerar a sua situação no mercado. Então, isso é um grande diferencial que eu acho que a gente teve e com certeza isso é único não só no mercado brasileiro, mas eu acho que no mundo não tem um programa como a gente pôde proporcionar aqui para o Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa dimensão do programa, mas eu não queria perder a oportunidade até de te perguntar, Ricardo, você falou de regenerar, né, o crédito das pessoas, essa vida financeira, e eu tenho percebido nos últimos anos uma preocupação grande da B3 também com a educação financeira da população, né? Eu acho que assim, a educação fez parte, tinha um módulo muito importante de educação financeira. Né? A educação é uma componente importante desse processo. Né? Faz parte do propósito da B3 gerar esse impacto na população, gerar esse impacto, né, na prosperidade da sociedade. Então isso está muito alinhado com o propósito da B3, mas voltando para a questão da regeneração, não adianta só você dar uma solução simples para um pedaço da situação daquela pessoa. Você realmente precisa olhar para toda a situação da pessoa e dar uma solução. E não adianta dar uma solução pontual. Então você precisa educar. A pessoa precisa entender o que está acontecendo com ela e gerar uma condição para que ela não volte para aquela situação. Então a educação é uma etapa importante do processo. A gente tinha a própria Febraban participou de uma forma muito ativa em gerar conteúdo de educação, né? Fazia parte da plataforma para que isso pudesse não acontecer de novo, ela não se enrolasse de novo, para a gente usar o termo do programa, né?
Então eu acho que isso é um conceito que a gente tem que começar a utilizar. Ele é muito utilizado hoje no agro, né? Porque essa regeneração do ambiental, e eu acho que isso a gente tem que trazer também para o crédito, né? A gente já passou da sustentabilidade da situação das pessoas. Com 70 milhões de pessoas negativadas, a gente tem que viabilizar programas que façam com que as pessoas retomem, né? A gente acabou de passar por uma pandemia, a gente tem que ter programas como esse que viabilizem com que as pessoas retomem a sua vida, né? A gente está passando por uma situação no Rio Grande do Sul que não será fácil. A gente precisa de programas que sejam capazes de gerar um processo de regeneração para a vida das pessoas. Sem dúvida. E Boaventura, agora falando da participação da Accenture nesse projeto, no Desenrola, como que foi exatamente? Qual foi o papel de vocês no desenvolvimento da plataforma? Bem, nós fomos selecionados pela B3, né? Obrigado, Raposo, para participar em conjunto em toda a concepção, o desenvolvimento e a gestão do Desenrola enquanto ele esteve operando, né? Na verdade, foi um trabalho a muitas mãos. Eu acho que a gente teve um trabalho muito forte do que a gente chama de PMO, né, que é controlar os prazos do projeto. A gente teve uma plataforma que foi implantada em 4 meses, que é um recorde para qualquer projeto desse tipo. Tá? A gente teve um trabalho de integração, especificação das integrações, ou seja, cada campo que tinha no arquivo, cada tipo de API, a gente teve que definir e passar isso para os participantes. E o mais importante de tudo, eu acho que é o trabalho de comunicação. O Desenrola, a gente teve que conversar com 600 empresas criadoras, mais de 600, e 14 bancos para ele funcionar. E todos eles tiveram que entender claramente quais eram as regras do programa, tanto da questão conceitual até a questão de como implementar tecnicamente. Isso foi certificado também, participamos de todo um processo de certificação. E quando a gente, né, abriu a chavinha lá em 9 de outubro, de fato as coisas funcionaram muito bem, porque houve esse trabalho de comunicação constante entre todos os participantes, né? É um trabalho muito importante esse de comunicação. E até pegando esse gancho também, Ricardo Raposo, como que a B3 atuou nesse projeto? Eu soube que vocês ficaram responsáveis pelo sistema que integrou todos os participantes. Como que foi isso? Isso, o nosso papel foi de prover a infraestrutura, né? O programa não era a responsabilidade da B3, nossa responsabilidade foi de prover a infraestrutura tecnológica. Utilizamos a Accenture como nosso orquestrador aqui, nossa consultoria para ajudar nesse processo, né? E a gente criou um consórcio, né? A B3 é um grupo, então a gente usou algumas empresas desse grupo para compor as habilidades que a gente precisava para fazer essa conexão, né, com os credores, com os bancos, com os birôs, com o governo, com a Dataprev, com o GovBR. Então, quer dizer, foram várias entidades diferentes que a gente teve que se conectar tecnologicamente com essas empresas e para que os dados pudessem fluir com segurança, obviamente, né, com todo o cuidado para que pudesse fluir de uma forma segura e com qualidade, ou seja, tinha que ser perfeita o tratamento dessa informação, para que a hora que o cidadão entrasse na plataforma, ele enxergasse aquela dívida, reconhecesse aquela dívida e pudesse fazer a negociação. E aí toda a parte de transação financeira também pudesse fluir com toda a segurança e com precisão que deveria ser tratada. Então, para que isso acontecesse, foi necessário a gente usar de todas as empresas do grupo, de várias empresas do grupo, para que isso acontecesse da forma precisa que deveria ser e com toda a segurança que deveria acontecer, entendeu? Agora eu queria ouvir vocês dois a respeito do que foi desafiante nesse projeto. Eu imagino que houve desafios, também sei que eles foram superados, tanto que foi um sucesso, mas eu queria ouvir de cada um os 2 principais desafios na hora de implementar esse projeto. Começando por você, Boaventura. Acho que a gente tinha um desafio de garantir que não houvesse um conflito de interesses dentro do projeto, né? Que todo mundo tivesse, né, entre aspas, remando o barco para o mesmo lado. Isso, como eu falei, a gente tinha que ouvir as pessoas, levar em consideração a opinião de cada empresa, de cada participante, o que fazia sentido, negociar qual seria a melhor solução. Eu acho que isso foi um segredo do sucesso, foi conseguir
ter uma questão de comunicação e uma questão de interação constante para que as coisas funcionassem do jeito que seria melhor para o programa, né? O outro desafio fundamental realmente era o tempo, né? Então, foi um controle muito estrito do tempo, tentar encontrar a solução mais simples, que funcionasse melhor e conseguisse escalar, porque a gente tinha um desafio de ter uma plataforma para milhões, não era para poucas transações, e a dedicação das pessoas, né? Que na verdade fez as coisas acontecerem num tempo exíguo, né? E da parte da B3, quais foram os principais desafios, Raposo? Eu acho que muitos desses que o Boa citou, mas eu lembro que eu comentei que a parte de tecnologia, eu tinha certeza que a gente tinha todas as competências, né? E se a gente não tivesse ali naquele grupo, a gente com certeza conseguiria adquirir com parceiros, e de alguma forma a gente ia conseguir. O tempo era um desafio gigantesco para a gente, mas eu acho que o maior desafio que eu enxergava era a coordenação, né? A coordenação, eram muitas entidades diferentes. Era o governo, era os fundos, era o fundo, né, o FGO, Fundo Garantidor, era o GovBR, eram os credores, eram os bancos que iam fazer a negociação. Quer dizer, como é que você coordena todo? Porque não era só o desenvolvimento na B3. Um banco que ia receber a informação, ele precisava fazer desenvolvimento lá. O credor também precisava fazer o desenvolvimento. A GovBR precisava desenvolver. Então você precisava coordenar, todo esse grupo precisava estar coordenado e andando junto, né? E você precisava com que isso acontecesse ao mesmo tempo e com uma precisão absoluta para que a coisa saísse naquele tempo que a gente precisava. E obviamente isso não foi trivial. Então, com negociações inclusive jurídicas, para que todo mundo estivesse confortável com o que estava acontecendo, né? Um tratamento de dados sensíveis. Então isso foi tudo feito dentro dos mais altos padrões, né, de segurança, de proteção de dados. A gente fez tudo isso discutindo muito, né, para que fosse feito no padrão. Então, como é que você garante que isso tudo fosse coordenado e feito ao mesmo tempo e da forma correta como a gente queria? Esse para mim foi o maior desafio. E muitas vezes juntar as pessoas e falar, calma, vamos fazer e vai dar certo, e essas coisas foram. Então acho que essa coordenação e essa mobilização das pessoas, eu acho que foi um grande desafio. Foi um grande aprendizado também. Eu acho que para quem participou do projeto, esse dia a dia, eu acho que foi muito enriquecedor. Com certeza foi o melhor projeto que eu já fiz, com uma carreira de muitos projetos importantes. Esse com certeza foi o melhor projeto que eu já fiz. Acho que é porque quando a gente se junta, né, com os bons, sem dúvida a gente fica melhor, né? E essa questão da coordenação que você trouxe aqui como palavra-chave é uma questão tão importante que eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Você disse que não havia dúvida de que vocês dispunham da tecnologia necessária para colocar esse projeto de pé. Como que foi na prática fazer isso? Coordenar tantos entes, fazer com que todo mundo trabalhasse alinhado, fazer com que houvesse o compartilhamento dessas tecnologias e que tudo isso seguisse ali para um mesmo caminho, tivesse o mesmo norte? Sabe, livro de equipes de alta performance, isso na prática. A gente viveu isso na prática. O dia a dia de reuniões onde a gente colocava os desafios com pessoas não só na B3, mas pessoas na Accenture, pessoas nos bancos, liderando e colocando-se à frente, né? Uma vez na Febraban, uma vez na Accenture, uma vez dentro da B3, uma vez dentro do governo, e falando, não, vamos fazer, esse projeto precisa sair. E uma coisa que não faltava era propósito. Eu acho que o grande motivador de tudo isso foi a população, e foi o grande propósito do que a gente tinha nesse projeto. Então sempre tinha alguém em alguma das entidades que estavam participando que tomava a frente e fazia isso acontecer. Então a gente viu na prática, tudo que a gente estuda nos livros de estratégia, isso acontecer. Então foi muito interessante, foi muito enriquecedor participar do projeto.
Agora, Certo. Eu vou dar só um exemplo Claro. dessa questão aí. Eu fiz um call, mais de um, tá? Que a gente chamava Fórum do Credor, que era com todas as empresas que participavam para explicar como é que funcionava o programa. O normal era ter 1.000 pessoas no call. Nossa. Era nesse nível. E as 1.000 pessoas tinham que sair dali com o mesmo entendimento do que eles precisavam fazer. Senão não ia dar certo, né? Então acho que é um exemplo vivo, né, de como foi a implantação do programa. E como que foi, Boaventura, lidar com os dados sensíveis, né, de todo mundo? Isso foi mencionado aqui pelo Raposo e a gente sabe que hoje é uma questão central em qualquer operação. Como que vocês lidaram com isso? A gente tinha um desafio enorme, são 40 milhões de pessoas que têm esses dados aí dentro da base do Desenrola, né? Desde o começo, a gente teve uma orientação da área de proteção de dados do Ministério da Fazenda e também da B3. Além disso, a gente colocou toda uma equipe aí que a gente chama de Cyber Security, de monitoramento de proteção. O resultado é que, de fato, a gente conseguiu rodar todas as conciliações, os batimentos, o leilão de descontos, que era uma situação mega crítica ali, a gente conseguiu rodar dentro de todos os parâmetros de segurança, auditado, e não houve nenhum vazamento de dados, que eu acho espetacular, assim, né? Nem incidente de cibersegurança, né? Então, acho que também, nesse lado, houve uma preparação forte e os resultados seguiram isso, né? Uhum. Agora, sobre tomada de decisão, porque a gente está falando aqui de muitas pessoas trabalhando conjuntamente, de pessoas também serem proativas, de terem ali um propósito em comum. Agora, o diálogo desses envolvidos tinha que ser algo sempre presente e um diálogo entre muitas pessoas. Como foi a tomada de decisões? Porque a gente sabe que chega um momento que a coisa vai afunilando e que algumas decisões têm de ser tomadas e o martelo tem de ser batido. Como que foi fazer isso na prática e aí acabar dirimindo eventuais conflitos, Raposo? Acho que era impossível não ter conflitos no processo decisório. E o que pode ser saudável, inclusive. Exato. O que eu acho é que a gente sempre teve muita primeiro, nunca teve dúvida de qual era o objetivo. Sim. Isso ajudou muito nesse processo. E a gente teve muita clareza em que a gente foi particionando esse processo decisório. Que a gente podia ir entregando um pedaço e aos poucos a gente ia resolvendo o problema. E no final a gente ia resolvendo todo esse problema. Então acho que a gente utilizou muito um processo onde a gente acabou não necessariamente deixando, né, todo mundo feliz, mas a gente conseguiu resolver muita coisa e muitas coisas a gente foi entregando por partes, né? Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, não adianta a gente querer fazer tudo, resolver tudo da melhor forma possível no primeiro processo, mas aos poucos a gente foi mostrando que a gente era capaz e a gente ia fazer, mas a gente ia entregando os processos por partes. E as pessoas foram ganhando confiança nesse processo. E que a gente foi sempre também decidindo juntos. Isso não eram decisões unilaterais. E juntos não era nada trivial, porque eram juntos com muitas entidades. Isso também acho que foi algo que gerou muita confiança nesse processo. E quando você está junto e você percebe que está todo mundo vendo que não tem como ser a melhor decisão, mas todo mundo junto escolheu que esse era o caminho que nós iríamos percorrer, eu acho que ajudou muito nesse processo. E eu acho que no final a gente ficou feliz com o processo, né? A B3 era operadora, muitas vezes a gente acabou sendo o mediador de um processo de decisão, a gente não era o dono do projeto, a gente não era o dono do programa, né? A gente era o dono da plataforma e muitas vezes a gente levava, o que vocês querem fazer, qual é o projeto, e muitas vezes a gente ajudou no processo decisório, né? Esse muitas vezes acabou sendo o nosso papel nesse programa, mas foram muitas vezes decisões difíceis e eu acho que faz parte. Um programa como esse, é impossível a gente achar que a gente vai tomar todas as decisões que sejam absolutamente perfeitas, principalmente quando a gente fala de criar um programa dessa envergadura em 4 meses. Praticamente seria muito inocente a gente achar que foi perfeito.
E da sua parte, Boaventura, da parte da Accenture, como que foi lidar com essas questões de tomada de decisão, lidar com tudo passo a passo? Como foi a experiência da B3? Isso também ajudou a ter essa conjugação aí em relação às melhores opções e as melhores soluções para cada desafio que aparecesse? Não, perfeito. A gente teve uma divisão ali que a gente chamava de grupos técnicos, né, e grupos de liderança, né? E tinha o ministério, assim, decisões que são de política pública, elas vão ser do ministério, mas elas têm que estar subsidiadas por todo o trabalho que o grupo técnico fez. E tem que estar bem explicadas. Se a decisão, mesmo que não seja positiva, for bem explicada, as pessoas vão aceitar. Esse é o ponto, né? Então, assim, pode ser que a gente não tenha atendido a 100% do que todo mundo queria, mas eu acho que o processo foi muito justo, né? E isso que levou a esse engajamento. Muito justo e muito transparente. Eu acho que esse também foi algo que a gente buscou. Todas as decisões foram transparentes e foram muito discutidas. Agora, a gente, numa sala com 1000 pessoas, a unanimidade é impossível, né? Você concorda que é impossível, mas a gente procurou sempre ser muito transparente e sempre buscar um processo que fosse o mais adequado possível de decisão. Toda vez que a gente se envolve em algum projeto que é muito importante na nossa vida profissional e que atinge muitas pessoas, é muito comum que pessoas do nosso círculo social ou que pessoas da nossa família fiquem muito curiosas a respeito disso, porque essa questão financeira e a questão de alguém que está inadimplente, que precisa lidar com isso, é algo que infelizmente pode atingir quase qualquer um ao longo da vida, né? É uma coisa que ninguém está livre. Como que foi essa experiência para vocês, quando vocês falaram, olha, eu estou trabalhando lá no projeto da plataforma do Desenrola? Que tipo de interesse, de curiosidade que isso gerou ao redor de vocês, começando por você, Olha, Boaventura? todo tipo de interesse, tá? Das pessoas que se relacionam no dia a dia. No primeiro dia eu paguei uma dívida, tá? Porque eu queria saber se estava tudo funcionando direito. Então eu fui lá na minha funcionária, perguntei, me dá teu CPF aí, eu quero testar para ver se eu consigo, se está funcionando. E funcionou perfeitamente. Olha tá? aí. E a gente viu essa história o tempo inteiro. Pessoas, você está trabalhando no Desenrola? A gente fez uma camisa que tinha um logo do Desenrola. E de vez em quando saía do trabalho com ela, as pessoas vinham perguntar, mas como é que faz? Me ensina como é que faz. Ai, que legal. Eu acho que isso foi super legal, né? Foi uma experiência diferente, né? Você ter um projeto com uma natureza popular como essa, né? Eu acho a camisa, enquanto tu não tinha camisa, as pessoas não te abordavam. A hora que você sai com a camisa, as pessoas, né, te abordam e falam, pô, você trabalha lá e publicamente você se expõe, né? Sim. E é interessante porque sempre foi muito positiva a interação e curiosa. Alguns já tinham feito, falaram, pô, foi muito legal, eu consegui resolver minha vida. E alguns que não conseguiam, pô, deixa eu entender, né? E a gente descobriu uma relação com a inadimplência, uma relação, às vezes, eu estou esperando baixar mais, aumentar mais o desconto. Assim, não vai, tem que entrar já, sabe assim? Uma questão até de educação mesmo, da gente ter que ajudar as pessoas, né? A moça do estacionamento perto da B3, não, você tem que entrar, não estou conseguindo, não, então eu vou te ajudar, vou pegar o seu CPF para entrar no GovBR, que precisava, né, como é que entrava. Então, o programa foi evoluindo também no tempo, então a gente foi ajudando, né, descobrindo que tinha alguns problemas, as pessoas que eram bronze, que ainda não tinham acesso, a gente convenceu o governo, né, o ministério, não, é importante a gente botar o pessoal da Conta Bronze, da Conta Bronze para dentro. Sim. Então, eu acho que esse processo foi um processo muito legal, assim, da gente interagir e começar a entender, né, com a população. Isso foi muito legal. Vocês tinham dimensão da importância social desse projeto, de inclusive mostrar para as pessoas que dá para lidar com essa questão da inadimplência de um jeito pragmático e sem julgamento, de tirar dessas pessoas uma carga de algum tipo injustificado de indignidade por estar naquela situação, Boaventura? Esse ponto é super importante, né? É normal, não vou dizer que é normal, mas assim, no decorrer da vida é possível que a pessoa tenha um problema.
E a pessoa tem que saber não só que ela tem a possibilidade de renegociar aquela dívida, tá? Muitas vezes a pessoa não busca, fica, né, angustiada com isso, e sempre há essa possibilidade. A gente viu, assim, descontos durante o desenrola, descontos de 90%. E ainda com a possibilidade dele parcelar para 1 ano, 2 anos, até 5 anos de parcelamento. Então, assim, a partir do momento que você coloca essas condições, a pessoa já tem aquele respiro e já tem a possibilidade de pensar de novo numa vida financeira estável, né? Esse é o nosso objetivo, né? A gente sabe que nunca termina, né? Sempre tem uma nova safra, novas pessoas vão ter problema, mas se essa ideia de que é possível negociar, que é possível remontar a sua vida financeira, vingar, para mim já é uma vitória espetacular do programa, né? E para você, Raposo? Eu já falei um pouco no começo, eu acho que primeiro que já falei isso, o propósito do programa viabilizou que o programa fosse executado de uma forma brilhante pelas pessoas, a satisfação das pessoas, todos que participaram, né, do programa foi enorme, assim, por estar podendo prover para a população um projeto, um programa como esse, né? Cada um que participou o tempo todo estava muito feliz de estar participando de um projeto como esse. E depois, assim, a gente saber que tem um programa como esse, que você pode estar realmente reincluindo uma pessoa, né, no crédito e ter acesso a uma alavanca que é tão importante como essa, a gente acredita que isso é algo que devesse continuar. Não com o subsídio, porque eu acho que existe uma questão de risco moral e Sim. é um outro assunto aqui, mas eu acho que como ferramenta você poder enxergar suas dívidas e viabilizar uma renegociação e reestruturação do seu crédito, isso é uma ferramenta maravilhosa. Isso deveria ser expandido com certeza. Certamente. Foi um prazer conversar com vocês. Quero agradecer demais a disponibilidade de contar para a gente essa história, porque os números são muito grandes, mas eles também podem ser muito frios. Então é bom a gente saber como as coisas são feitas para ter a dimensão das pessoas atingidas, né, que são muito além de números. Ricardo Leite Raposo, diretor de dados e novos negócios da B3, obrigada. Muito Mais obrigado. sucesso para você. Muito obrigado. E quero agradecer também o Boaventura Dávila, diretor da Accenture, conosco aqui, diretor de serviços financeiros, também teve uma participação super importante na plataforma e veio dividir o seu conhecimento conosco hoje. Muito obrigada. De nada, um prazer. Boaventura e Raposo, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer conhecer esse case de sucesso e muito obrigada a você que assistiu a mais essa entrevista que foi gravada aqui no primeiro dia do Febraban Tech 2024 no estúdio Febraban Tech Trends. Até mais!